Amém? Vamos ler João, capítulo 10, a partir do verso 1, o texto diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação para eles, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém, amém. Nós precisamos de vida para viver. E só Jesus pode satisfazer essa necessidade que todos nós temos. Há um tempo atrás eu estava voltando de algum evento que estava acontecendo na igreja, não lembro se era um culto, se era alguma coisa especial que a gente tinha feito. E nessa noite, um casal de amigos meu e da Lê tinham ido nesse evento, e aí acabou o culto, ou o que estava rolando lá na igreja. E aí a Lê foi antes para casa com esse casal de amigos nossos, levou eles para casa, eu fiquei conversando com algumas pessoas lá na igreja e tal, e eu fui um pouco mais tarde para casa naquela noite. Eu lembro que eu saí já da igreja assim, bem cansado, estava indo para casa e eu estava com muita fome, eu estava faminto, e eu estava pensando naquela pizza de calabresa da Dona Toscana, tá ligado? Quem me conhece sabe que eu amo pizza de calabresa, eu só como pizza de calabresa. E eu fui voltando para casa pensando naquela pizza, morrendo de fome, pensando nela, eu queria comer aquela pizza. Eu lembro que eu cheguei em casa, assim que eu abri a porta, a Lê me viu e ela já fez aquela reclamação que ela sempre faz: pô, amor, caraca, você demorou muito e tal. Só que eu perguntei: amor, você já pediu? Ela: amor, fica tranquilo, eu já pedi, já está chegando já a pizza. Cara, e eu lembro que eu fiquei com uma alegria no meu coração, assim, porque já estava vindo e eu estava com muita fome. E ela ia chegar muito rápido. Nada melhor do que a gente poder saciar ou satisfazer uma necessidade desse jeito, com alguma coisa que a gente de fato gosta, com alguma coisa que a gente realmente tem prazer. A gente tem várias necessidades na nossa vida, nós somos seres humanos. A gente foi criado para ter essas necessidades. E é muito bom a gente poder saciar cada uma dessas necessidades. É muito bom a gente poder beber água, mas é melhor ainda a gente beber água quando a gente está realmente cheio de sede. É muito bom a gente poder comer, mas melhor ainda é a gente comer aquela comida que a gente tem prazer, especialmente quando a gente está com muita fome. João sabe o que eu estou falando aqui. É muito bom a gente poder dormir, especialmente quando a gente está exausto, de cansado. Esses dias eu tenho vivido isso. Eu tenho chegado em casa exausto. Eu pelo menos vejo ali, a gente pelo menos conversa aí, 5 minutinhos. E aí eu durmo, parece que eu durmo até com mais prazer. Jesus, no seu ministério terreno, quando ele estava entre nós, no planeta Terra, ele aproveitava muitas oportunidades quando ele percebia essas necessidades no coração das pessoas que estavam ouvindo a sua voz. Jesus aproveitava muito isso. Ele se mostrava nesses momentos como a maior necessidade, mais do que aquela que as pessoas estavam sentindo. E ele também se mostrava como a única resposta possível para essa necessidade. Exemplo, lembra daquela primeira multiplicação dos pães? O texto conta que uma multidão seguia Jesus por causa dos seus sinais miraculosos, e aí essa multidão foi atrás de Jesus, Jesus começou a ensinar, o texto conta que Jesus ficou compadecido com essas pessoas, e aí no final do dia, o texto conta que essas pessoas estavam famintas, e aí Jesus, obviamente, querendo ensinar os seus discípulos e também essas pessoas, faz ali um milagre. Ele alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Só que aí o texto conta que no dia seguinte, toda essa multidão
foi atrás de Jesus de novo, mas agora foi por um outro motivo. Foi porque eles queriam mais pão. Eles queriam mais pão. Eles queriam continuar se saciando dessa forma. E aí o que Jesus fala para essa galera? Jesus vai usar isso para ensinar, você vai encontrar isso em João 6,35. Jesus vai aproveitar esse momento e vai falar: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Jesus está falando: olha só, vocês estão me seguindo porque vocês querem pão mesmo. O pão verdadeiro que sou eu é muito mais importante que esse pão que vocês estão buscando para alimentar essa fome de vocês agora. Eu sou esse pão. Um outro exemplo, a mulher samaritana lá no poço de Jacó, é uma história que a gente pode ler em João, no capítulo 4. O texto vai contar que Jesus estava voltando para Galiléia e ele precisava passar por Samaria. No caminho, ele encontra uma samaritana que estava buscando água nesse poço, no poço de Jacó. E aí Jesus vai se revelar para ela. João 4, verso 13. Quem beber dessa água, desse poço, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está falando: olha só, você precisa de água, você está pegando água porque as pessoas realmente precisam beber, elas precisam disso para a vida delas, mas a água verdadeira que pode saciar, que pode tirar sua sede para sempre, é muito mais importante que a água desse poço. Eu posso trazer para você essa água, eu sou essa água. Em vários momentos de muita necessidade física, Jesus se mostra como uma necessidade maior ainda, mas ele também se mostra como a única resposta. Essa parábola que a gente leu no início, das ovelhas no aprisco, Jesus está fazendo algo parecido aqui. Quando ele fala e ensina que eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente, ele aqui também está se colocando como a única solução para o perigo causado pelos fariseus. E aí qual é o contexto em que Jesus vai contar essa parábola? O contexto é exatamente aquele contexto do cego de nascença que foi curado, que Emily contou ontem aqui. E aí eu vou contar para vocês essa história. Quando Jesus conta essa parábola das ovelhas no aprisco, ele tinha acabado de curar um cego de nascença. Um cara que nasceu cego. Todo o capítulo 9 e 10 de João gira em torno desse episódio. E é muito interessante que o episódio começa lá em João 9, verso 2, com os discípulos caminhando, de repente eles se dão com esse cego de nascença, e aí os discípulos se viram para Jesus e perguntam: mestre, quem que pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os seus pais? Porque na cabeça deles o entendimento equivocado era: poxa, se aconteceu alguma coisa desse sentido, para ele ter nascido cego, ou os pais dele pecaram, ou ele pecou. E aí Jesus responde: olha só, nenhum dos dois pecou. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí Jesus faz uma coisa muito esquisita, ele vai cuspir no chão, o Emily falou isso aqui ontem. Jesus cospe no chão, forma uma lama com cuspe, joga no olho ali daquele cego e fala: olha só, vai agora no tanque de Siloé para se lavar. E o texto diz que o homem foi, se lavou e voltou vendo. Você lê isso lá em João 9, verso 7. Cara, um milagre acontece, um milagre, um cego de nascença, um cara que nasceu cego, passou a vida inteira cego, de repente Jesus aparece na vida dele e esse homem é curado. E aí isso foi tão espantoso para aquelas pessoas que começou uma discussão gigantesca com os vizinhos daquele homem. Vários começaram a falar: não é esse cara não, esse aí não é aquele cego que a gente conhecia não, que ficava ali à beira do caminho. Mas o cego mesmo vai dizer: não, sou eu mesmo. E eles começam a perguntar: mas como que isso aconteceu? Você é cego a vida inteira, como que agora você está enxergando? E aí ele vai dizer: olha, um homem chamado Jesus que fez isso. E aí isso realmente assim causa um rebuliço tão grande, que aí pegam então esse cego que agora foi curado e levam ele aos fariseus, para que os fariseus investigassem então essa cura. O texto vai dizer que os fariseus ficaram revoltados porque essa cura aconteceu num sábado. E aí vai começar agora uma grande discussão entre os fariseus, porque eles querem entender: cara, não é possível, vamos investigar isso, mas conta, como é que foi, o que aconteceu? Eles investigam tanto que chamam os pais do cego para perguntarem: ele nasceu mesmo assim? Isso não é uma coisa que vocês estão inventando não, que os discípulos desse cara aí estão inventando para tentar enganar o povo? Os pais falam: não, ele nasceu assim mesmo, ele sempre foi cego. E aí voltam a perguntar para o cego: cara, explica isso melhor, a gente precisa entender. E aí eles falam para o cego, lá em João 9, verso 24, para a glória de Deus, diga a verdade, a gente sabe que esse Jesus é pecador.
E aí o cego responde aquilo que a Emily falou ontem, que, olha, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver. Eu era cego e eu posso ver, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas algo aconteceu aqui na minha vida. E aí a discussão vai continuar, porque aqueles fariseus ficam revoltados com isso. Não é possível, não é possível. Esse homem aí que se chama Jesus, como que ele está fazendo uma coisa dessas num sábado? Ele não pode fazer isso. E aí o ex-cego então começa a falar com aqueles homens até de uma forma irônica. Porque assim, naquela época o fariseu era o cara que sabia tudo da Escritura. Se a gente fizesse um paredão como a gente fez ontem, naquela época, os fariseus aqui iam responder as perguntas teológicas do tempo. Eram os caras que teoricamente sabiam de tudo, que deveriam guardar a lei, mas que deveriam ensinar para o povo da forma correta. Deveriam fazer com que o povo amasse a lei, se aproximasse de Deus, mas isso não acontecia. E aí, esse ex-cego, agora curado, vai dizer para aqueles homens, olha, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer coisa alguma. Aí o texto vai contar que os fariseus ficam revoltados. E aí os fariseus viram para aquele homem e falam, você nasceu cheio de pecado. Como você tem a ousadia de nos ensinar? Quem é você? Quem você pensa que é para falar alguma coisa, para ensinar a gente sabe muito mais que você. E aí o texto vai dizer que eles expulsaram aquele homem. Expulsaram da sinagoga. Se você ler a história toda, um pouco antes, os pais do cego, quando estavam sendo interrogados, eles quiseram tirar o corpo deles de fora, porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Aqueles judeus, eles tinham esse temor, eles achavam que a sinagoga era um lugar realmente muito importante, a escritura estava sendo pregada naquele lugar, ninguém queria ser expulso daquele lugar, mas nesse momento agora os fariseus expulsam esse homem, por causa dessa resposta que ele deu para eles. E aqui eu quero destacar também o primeiro contraste. João falou vários contrastes aqui no texto que ele apresentou para a gente. Esse texto tem vários contrastes também. Aqui a gente vai ver um primeiro contraste. Lembra que no início, Jesus fala para os seus discípulos, ensinando a eles, olha só, esse homem não pecou para que ele fosse cego necessariamente, nem os seus pais. Mas agora os fariseus estão diante dele e falam, você é pecador. Os fariseus começam a acusar aquele homem. Repara nisso. Isso ensina algumas coisas para a gente, de fato. O que importa é o que Jesus diz que nós somos. O que importa é o que Jesus vê em cada um de nós. E a história vai continuar. Aí quando Jesus fica sabendo que os fariseus tinham expulsado esse homem, depois dessa interrogação, Jesus vai até o encontro dele. E é agora que a cura de verdade vai acontecer. Ele tinha sido curado de uma cegueira, cara, de nascença. Mas é agora que a cura real vai acontecer. Quando a gente lê os versos 35 ao 39 do capítulo 9 de João, Jesus vai ter um diálogo com esse homem agora. E ele vai falar assim, você crê no Filho do Homem? O homem responde para Jesus, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Imagina, Jesus tinha sido a pessoa que tinha acabado de curar esse cara. Eu imagino agora esse cara ouvindo as palavras de Jesus com toda a avidez do coração dele, querendo saber mesmo assim, cara, o que você vai me dizer? O que você vai me ensinar? Eu quero acreditar no que você está me falando. E Jesus fala, você já o tem visto. Jesus curou aquele homem de cego de nascença e agora esse homem está vendo Jesus com os próprios olhos, curados pelo próprio Jesus. E Jesus vai falar, é aquele que está falando com você. Aí o homem diz, Senhor, eu creio. E o texto diz que esse homem adorou a Jesus. Ele creu e ele adorou a Jesus, reconhecendo que ele é Deus. E aí Jesus então vai ensinar, porque agora tem várias pessoas à sua volta, e ele diz, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, como esse agora está vendo, e os que veem, aqueles fariseus, que acham que enxergam alguma coisa, se tornem cegos. E a gente vai ver aqui um segundo contraste já de todo esse episódio. Esses fariseus que se julgavam sábios demais, entendedores da lei, eles eram cegos, eles não estavam enxergando o dono da lei, o Senhor de toda a história. E Jesus faz um cego que teoricamente não sabia de nada, não conhecia a lei como aqueles homens, enxergar de forma verdadeira. Esse homem enxergava mesmo. Aquele cego de nascença, que tinha sido curado fisicamente, que agora podia enxergar,
Agora que ele vai ver o que realmente importa. Não as coisas. Eu fico imaginando que ele deve ter ficado impressionado. Ele agora está vendo tudo. Antes ele não via. Antes ele só encostava nas coisas a vida inteira. Ele não sabia o que era cor. Ele não sabia o que era nada. Ele agora está enxergando. Mas agora é que ele vai ver de verdade. Porque ele agora está vendo Jesus. Agora ele está reconhecendo Jesus. Só que com tudo isso, alguns fariseus ficaram em dúvida se Jesus então estava chamando eles de cegos. E aí Jesus vai responder de uma forma dura. E é aí que Jesus vai contar então essa parábola que a gente leu nessa manhã. A parábola das ovelhas no aprisco. Como eu comecei falando aqui nessa manhã, lembra, nos momentos de maior necessidade que nós temos, Jesus se mostra como uma necessidade maior, mas se mostra também como a única resposta. Então aqui agora com essa parábola, no meio de todo esse episódio da cura desse cego de nascença, toda essa discussão com os fariseus, todo esse ensinamento de Jesus, ele vai ensinar então que a única coisa capaz de tornar cada um de nós vivos de verdade e manter a gente assim vivo de verdade é o seu chamado. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena. Ele está falando nesse contexto, disso que a gente acabou de falar aqui. E agora talvez a gente veja um terceiro contraste aqui. Os fariseus se considerando os guardiões da lei, que deveriam ser aquelas pessoas que deveriam cuidar do povo de Deus, expulsam aquele homem da sinagoga, do lugar que ele deveria estar, do lugar que ele deveria conhecer mais de Deus. Mas Jesus faz o oposto. Jesus vai em direção a esse homem, traz ele para perto e se coloca para esse homem como vida e como proteção para ele. Isso é lindo demais. Quando Jesus conta a ilustração das ovelhas no aprisco, essa parábola, ele está dizendo que ele é quem chama, é quem conhece cada ovelha pelo nome, ele é quem cuida de cada uma delas e ele é quem apacenta essas ovelhas, que são os seus. São os seus, somos cada um de nós. A vida plena que ele oferece, quando ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena, depende disso, depende do seu chamado, depende do seu cuidado e proteção, e depende do seu apacentar, do seu alimentar, quando ele conduz cada uma delas. Jesus deixa claro aqui para cada um de nós que ser parte do seu rebanho é uma obra totalmente dele. Repara, não são as ovelhas que escolhem o seu pastor, é o pastor que escolhe as suas ovelhas. É o pastor que ama cada uma delas. E os fariseus, nesse contexto, agora a gente entendendo todo o episódio, é que são esses ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. Jesus está falando de fariseu aqui, quando ele diz sobre os ladrões. E aí eu quero começar a trazer então a primeira lição para a gente. Jesus é quem conhece cada um de nós e nos chama. Jesus é quem nos conhece e nos chama. Os primeiros versos, os versos 1 ao 4, ele vai ensinar nessa parábola. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, são esses fariseus. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Lá no verso 11 ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Jesus aqui, dentro desse contraste imenso entre ele, o que ele fala, o que ele faz, e os fariseus, ele está dizendo que ele, diferente dos fariseus, ele se importa com as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas. Ele é quem vai até elas, como ele foi até o cego. Ele é quem cuida, ele é quem entra pela porta e conduz cada uma delas para fora, para alimentar cada uma delas. Ele é quem conduz, ele é quem vai adiante. E o mais importante, elas só o seguem porque conhecem a sua voz. Quem não tem esse cuidado é o ladrão, é o assaltante. São aqueles fariseus. Eles estavam um pouco se importando com aquele cego, com a vida daquele homem. Eles estavam se importando com o status dele. Olha, se você não está falando o que a gente acredita, o que a gente pensa, se você não está concordando que esse homem é um pecador, sai daqui, sai daqui. Quem é você para falar alguma coisa para a gente? Quem você pensa que é? O que você acha que sabe a respeito da lei? Você não sabe nada. Os fariseus não se importam de verdade com o povo de Deus, mas eles deveriam se importar. Eles tinham acabado de expulsar
aquele cego, que muito provavelmente era um cara muito necessitado, naquela cultura, era alguém que realmente precisava de ajuda, que tinha sido curado agora nesse momento. Jesus recebe esse homem, traz ele para perto. Jesus se importa com a sua vida, porque Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor verdadeiro. E existe uma coisa aqui linda nesse texto. Os estudiosos dizem que os pastores naquele tempo, eles tinham o costume de ficar em diferentes pontos fora do aprisco. O aprisco era uma cercadinha assim que ficavam as ovelhas. Todo dia, obviamente, o pastor tinha que tirar essas ovelhas para apacentar, para que elas fossem alimentadas, para que elas fossem cuidadas. As ovelhas precisam se alimentar. E aí os estudiosos dizem que quando ele levava essas ovelhas para apacentar, eles tinham alguns chamados específicos. E essas ovelhas conheciam, e todas elas, quando esse pastor dava esse chamado, dava esse toque, todas elas vinham para perto dele. Jesus aqui está falando que ele faz algo além. Ele não só dá um chamado e todas vêm, como se fosse só uma massa de gente aqui que eu estou chamando para perto de mim. Jesus chama cada uma pelo nome. Ele chama cada uma pelo nome, como ele contou aqui agora na parábola. Ele conhece cada uma individualmente. Ele conhece a sua vida pelo nome. Ele conhece a sua história. Ele sabe pelo que você passa. Ele sabe como é a sua família. Ele sabe quais são as dificuldades que você tem. Ele conhece você como ninguém mais. Porque ele chama cada uma pelo nome. E sabe qual é a pressuposição que existe por trás disso? É que de alguma forma essas ovelhas já são suas antes dele chamar. Porque ele chama pelo nome. Aquela música que a gente canta, eu era seu antes de ser. É isso. Nós sempre fomos dele. Em algum momento da vida que a gente percebeu isso. Infelizmente, muitos percebem isso tarde demais. E quando percebem, queriam ter percebido isso muito antes. Aquele cego já era de Jesus, antes dele imaginar. Se a gente aplica isso a tudo que a gente tem ouvido nesse retiro, ao tema desse retiro, o que fica claro para a gente é que nós só buscamos a esse Deus, ou nós só podemos buscar esse Deus, porque Ele buscou cada um de nós antes. Ele se importou com a nossa vida muito antes mesmo da gente sequer imaginar que existe um Deus cheio de amor, cheio de graça e misericórdia. Jesus conhece a sua vida. Ele é quem te chama, Ele é quem se importa com você, Ele é quem se interessa por você, mesmo antes de você imaginar. E aí a gente vai para a segunda lição desse texto. Jesus é quem nos protege. Jesus não só conhece cada um de nós e nos chama, como Ele também protege a gente, enquanto cuida da nossa vida. Os versos 7 ao verso 10 ele vai dizer, eu digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O ladrão não se importa com a ovelha, o fariseu não quer saber do interesse do povo, ele não quer saber do coração do povo, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. Agora Jesus aqui está mudando a figura, ele diz agora também que ele é a porta. Ele mudou aqui de uma forma brusca mesmo. Antes ele dizia que ele era o pastor, mas ele está falando, eu também sou a porta. Antes o contraste que ele estava fazendo era entre o pastor e o ladrão e o assaltante. Agora ele está fazendo um contraste aqui entre a porta e os ladrões. Os ladrões desejam fazer mal ao rebanho, eles têm desejos egoístas, eles só querem sugar o que o rebanho tem a oferecer, eles só querem roubar o que o rebanho tem a oferecer, eles só pensam em si mesmos. A porta serve para proteger desses perigos. Por isso Jesus vai dizer, os ladrões não entram pela porta, eles entram para um outro lugar. Eles entram para tentar roubar, para tentar tirar o que as ovelhas têm. A porta é segurança. Jesus aqui, sendo a porta, é o único meio pelo qual as ovelhas podem entrar na segurança do aprisco, a segurança da sua presença, do seu cuidado. Mas existe também um outro significado para essa porta que Jesus está falando. Num outro momento, Jesus vai ensinar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém chega até a presença de Deus se não for por Jesus. Ele está querendo dizer que só existe vida em Deus.
E essa vida só é possível por meio de Jesus. Se não fosse Jesus, nós não poderíamos nos aproximar da vida que está em Deus. Nós só temos acesso a isso por meio de Jesus. Ele é a porta que dá acesso a essa vida verdadeira. Por isso ele vai ensinar que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida, porque ele é a porta que garante para a gente essa vida. E aplicando isso ao tema do nosso retiro, nós só podemos buscar a Deus porque Jesus tornou esse relacionamento possível. Senão a gente não conseguiria. Se a gente pudesse ter a racionalidade de entender que Deus é bom, mas Jesus não tivesse morrido no nosso lugar para que a gente pudesse se aproximar de Deus, isso só ia ficar na nossa mente, a gente não ia conseguir se aproximar, seria humanamente impossível. Apesar de toda a santidade e perfeição e pureza desse Deus que é o Criador de todas as coisas, Jesus torna possível que nós, pecadores, distantes dele, sujos, nos aproximemos, porque Jesus pagou um preço altíssimo pela minha vida e pela sua. Se ele é a porta que protege e que dá acesso a Deus, a gente precisa aprender que um dos maiores perigos que a gente pode correr na nossa vida é nós vivermos então distantes dele. Se ele está ensinando para a gente que ele é a nossa proteção, que ele dá acesso para a gente à vida verdadeira, a gente precisa se aproximar dele, porque ele é bom pastor. Se nós nos afastarmos desse Deus, nós vamos estar num perigo gigantesco. A gente vai correr perigo. Se nós continuarmos frios, indiferentes, sem mudança, nós vamos estar correndo perigo. Jesus é capaz de proteger a nossa vida, mas isso só vai acontecer quando a gente ouvir a sua voz, quando a gente entrar no seu aprisco, quando a gente se aproximar dele e quando a gente continuar caminhando na sua presença. Por isso ele vai dizer que ele veio para que a gente tivesse vida e vida abundante, vida plena, vida totalmente satisfeita, vida que não quer outra coisa a não ser a sua presença, a não ser ouvir a sua voz. Jesus é quem protege a nossa vida de todos os perigos que a gente pode enfrentar e principalmente o pior deles, o perigo do nosso próprio coração pecaminoso. Só Jesus pode fazer isso. E a terceira lição para a gente desse texto é que Jesus é quem dá para a gente vida e mantém a gente com essa vida para sempre. Jesus é o autor da vida e ele é que mantém a gente vivo para sempre. Verso 11 ele vai dizer, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sem Jesus, só restaria para as ovelhas uma vida cheia de perigos e de morte. Haveria o perigo de ladrões e assaltantes, se não tivesse um pastor tomando conta, se não tivesse uma porta protegendo. E haveria também um novo perigo que agora o texto vai apresentar nos próximos versos que a gente não leu aqui essa manhã. Jesus vai falar do perigo dos lobos, quando as ovelhas vão ser apacentadas, quando elas saem do aprisco. Só que ele se coloca como o pastor que conduz, que vai à frente, que protege. Ele se coloca como o bom pastor que veio para dar vida. E ele agora vai contrastar a sua posição de bom pastor com a posição de um pastor simplesmente assalariado, que é um pastor que é pago para fazer aquilo, que não se importa muito com a vida das ovelhas, ele faz aquilo por obrigação. O bom pastor, diferente do pastor assalariado, ele se coloca na frente de qualquer perigo para manter a sua ovelha viva. Ele faz isso por mim e por você. Ele se arrisca pela vida de cada ovelha que ele conhece pelo nome, que ele se importa e que ele ama. Se aparecer um lobo, e muito provavelmente vai aparecer, ele vai se colocar na frente para proteger. Repara aqui que a gente viu dois tipos de inimigos aqui nessa parábola. Dois tipos de inimigos que as ovelhas têm. O primeiro é o que a gente falou aqui de uma forma mais aprofundada, são os ladrões e assaltantes. Eles vêm para roubar, matar e destruir, são aqueles fariseus que não se importavam com o povo, mas esses oferecem um perigo, aparentemente, apenas para as ovelhas, porque o ladrão, ele não entra pela porta, ele vai entrar escondido, ele vai tentar entrar no momento em que o pastor talvez não esteja ali de olho nas ovelhas, mas aí, ele vai falar do segundo perigo, do segundo tipo de inimigo que a gente enfrenta, que são os lobos. O lobo, ele só vai aparecer quando as ovelhas estiverem fora do aprisco.
quando elas forem conduzidas pelo bom pastor para fora, para que elas sejam alimentadas. O pastor, seja ele o bom pastor ou assalariado, é quem leva cada uma dessas ovelhas para fora, porque elas precisam se alimentar. Só esse pastor vai poder livrar essas ovelhas desse perigo agora. Agora as ovelhas necessariamente vão estar vulneráveis. Eu e você, na nossa caminhada cristã, em alguns momentos nós vamos estar vulneráveis. Jesus é o único que vai se apresentar como alguém que está disposto a enfrentar esse perigo pelo seu rebanho. E aí, quando a gente vai ler o verso 17 e 18 desse capítulo 10, uma coisa vai ficar ainda mais clara para a gente. Jesus vai dizer: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Eu quero que você note aqui duas coisas muito importantes para a gente. Jesus aqui, em primeiro lugar, ele não está arriscando simplesmente a sua vida. Ele está entregando a sua vida. Jesus não está arriscando de uma forma negligente. Ele está entregando em harmonia com a vontade do Pai que o enviou. Longe de ser um acidente, a morte de Jesus é precisamente o que qualifica ele para ser o bom pastor. E no segundo momento aqui, de forma alguma, Jesus está sugerindo uma morte com um significado meramente exemplar, do tipo assim: olha só o quanto eu amo você, vamos jogar aqui desse aprisco, repara o amor que eu tenho pela sua vida, eu até morro por você. Não, ele morre porque ele precisa morrer, porque a ovelha está num perigo mortal mesmo. Existe um lobo que vai chegar ali e vai destruir a vida daquela ovelhinha. Jesus precisa se colocar na frente. Isso é uma ilustração para a nossa vida cheia de pecado, longe de Deus. Necessariamente o pecado destruiu toda a nossa vida, toda a nossa consciência, todo o nosso coração. Nós precisamos de um bom pastor que dê a vida no nosso lugar. Nós estamos vulneráveis desde o momento que a gente nasceu. Eu e você só podemos viver, só temos vida de verdade, porque Jesus é aquele que entrega a própria vida para nos salvar. Ele morreu no nosso lugar. Foi uma morte substitutiva. Eu e você é que deveríamos morrer. A cruz era para ser de cada um de nós, pelos nossos pecados, pela nossa falha, pela nossa obstinação diante de Deus. Jesus morre, mas ele não morre só para demonstrar o amor dele, como se fosse uma demonstração vazia de significado, não. Ele morre porque alguém precisava morrer. Isso precisava ser feito. Não existia outra forma. Alguém precisava morrer. Aplicando isso a esse tema do retiro, a gente só consegue buscar Deus porque hoje a gente está vivo. Todo mundo precisa de vida para viver. Por isso que só Jesus pode saciar essa necessidade que nós temos. Jesus é o único que pode dar para a gente vida, sim. E é isso que mantém cada um de nós vivos para sempre. Para sempre. É interessante que quando você continua lendo aqui todo esse episódio, o texto vai relatar que, depois de Jesus ter contado toda essa parábola, depois de ter curado o cego de nascença, de tudo isso que aconteceu, briga entre os fariseus, querendo entender, querendo acusar Jesus, querendo mostrar o erro, revoltados com aquele homem, Jesus conta essa parábola. Aí lá no verso 19, 20 e 21, o texto vai dizer para a gente que os judeus, que eram os fariseus que estavam ali ouvindo Jesus, ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvir esse cara? Os fariseus estavam falando isso para o povo: ele faz isso pelos demônios, porque ele quer enganar vocês. E aí o cego vê uma coisa óbvia: calma aí, ninguém nunca ouviu falar que um demônio pudesse curar, pudesse fazer alguém tornar a ver, pudesse fazer um paralítico andar. Isso é óbvio. Como que vocês, os mestres da lei, não sabem disso? Mas aí vai dizer que outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? E aqui a gente pode ver um último contraste que eu queria destacar. Mesmo depois disso tudo, gente, depois de um cego de nascença ter sido curado, alguns continuaram duvidando.
Mas isso aconteceu agora, Jesus explica para a gente, porque eles não eram ovelha. A ovelha conhece a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem Jesus. Elas ouvem a sua voz, elas querem estar perto. Elas querem andar com ele. Muitos continuaram duvidando e outros creram. Porque, era óbvio. Um cego de nascença agora está vendo. E isso vai mostrar para a gente 3 reações que a gente pode ver em toda essa história, em todo o episódio. Existe uma primeira reação, que é daquelas pessoas que não querem nem ouvir. Não quero nem ouvir o que esse cara tem para dizer. Esse, obviamente, não é ovelha mesmo, não quer nem saber o que tem a dizer. Mas tem aqueles que ouviram o que Jesus estava ensinando e rejeitaram. E óbvio, eles rejeitaram porque eles não eram desse aprisco, não eram ovelhas. E tem uma terceira ação, que é ouvir e seguir, ouvir e crer e querer agora andar com esse Jesus o resto da vida. Isso ensina para a gente que essa vida abundante que Jesus veio para trazer depende de ouvir a sua voz e de seguir essa voz. A vida abundante que Jesus veio para trazer para cada um de nós depende de ouvir a sua voz. Ele que é o bom pastor, que conhece cada ovelha pelo nome. Mas também depende de seguir. O texto conta que ele vai à frente, ele conduz e as ovelhas o seguem. Para onde ele vai, as ovelhas o seguem. Ele está indo para lá, eu vou para lá. Ele quer que eu pare, eu paro. Eu ouço a voz do meu pastor, eu quero estar perto dele, eu quero andar com ele o resto da minha vida. E aí vem a única aplicação que eu quero fazer para a gente diante de tudo que a gente acabou de ouvir. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor e seguir até o fim. Querido, querida, ouça a voz do bom pastor e siga até o fim. Ouça a voz do bom pastor e siga até o fim. Jesus é o bom pastor. Se você tem ouvido a voz desse bom pastor nesses dias aqui de retiro, eu tenho uma boa notícia para você. Você é ovelha. Se você tem ouvido a voz desse pastor que ama e que cuida, isso é maravilhoso, você é ovelha. Você é amado, você é amada. Ele se importa com você. Só a ovelha ouve a voz do pastor. Só a ovelha consegue saber para onde ele está indo. E melhor, o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Isso mostra para a gente que sempre que nós colocarmos a nossa vida diante dele, aprendendo a obedecer a sua voz, aprendendo a nos submeter àquilo que ele tem para a gente, aprendendo a nos arrepender quando nós pecamos, a nos entregar, nós vamos ter a sua proteção, nós vamos ter o seu cuidado, nós vamos ter vida abundante. Ele veio para isso. Isso é dado para as ovelhas. E não é qualquer vida, é uma vida plena, é uma vida totalmente satisfeita, é uma vida totalmente feliz, é uma vida que não quer outra coisa a não ser a presença desse Deus, é uma vida totalmente relevante, é uma vida que glorifica o dono da vida. De uma forma mais prática, sabe o que isso quer dizer? Que você não precisa de um namorado novo para se sentir feliz, você não precisa de uma namorada nova para se sentir feliz, você precisa de Jesus, porque Ele veio para que você tenha vida e tenha vida plena, totalmente satisfeita. Você não precisa de um emprego novo, com um salário melhor, porque você não aguenta mais viver na casa dos seus pais, você precisa de Jesus. Ele veio para que você tenha vida e tenha uma vida plena, abundante, que você não sinta falta de mais nada. Isso significa que você não precisa do reconhecimento de todas as pessoas à sua volta, de aprovação dos outros. Você precisa de Jesus, Ele veio para que você tenha vida e vida abundante. Você não precisa de mais likes e seguidores no seu Instagram, qualquer rede social que você tenha. Você precisa de Jesus, porque Ele veio para satisfazer qualquer necessidade que você tenha. Ele veio para que você tenha vida e vida abundante. Você não precisa de sexo, você não precisa de pornografia, você não precisa de um carro novo, você não precisa de qualquer outra coisa, você precisa de Jesus. Ele veio para trazer essa vida, uma vida plena, abundante, que não necessita de mais nada. Nós só vamos encontrar descanso verdadeiro, alegria perfeita nas pastagens seguras que Jesus tem para nós, quando nós entendermos que Ele é o nosso pastor, que nós precisamos estar perto dEle.
Muitos anos antes de Jesus vir ao mundo, um servo de Deus, Davi, já tinha percebido isso na sua própria vida. Ele escreveu um dos salmos que é um dos mais conhecidos mesmo que existem, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. O que eu não tenho hoje é porque eu não preciso. E está tudo bem. Quando a gente entende que Ele é o bom pastor, que Ele é o autor da vida, que Ele é o dono da criação, que Ele nos ama, a gente não sente falta de mais nada. Se a gente tem sentido falta de alguma coisa, talvez a gente não esteja perto dEle como a gente deveria. Veja uma coisa, em tudo isso que a gente falou, seguir esse pastor não é uma questão da gente ter necessidades físicas supridas, simplesmente. Seguir esse pastor é uma questão de vida, porque todos nós precisamos de vida para viver. Nós seguimos porque nós precisamos. E esse pastor tem algo que é diferente de todos os outros. É um pastor que dá a sua vida para que nós tenhamos vida com Ele. Ele não dá essa vida só para mostrar, olha, quanto amor que eu tenho por você, eu estou aqui morrendo nessa cruz. Não. Ele dá essa vida porque nós não teríamos de outra forma. Se Ele não desse a sua vida numa cruz, nós não teríamos vida. Ele dá a sua vida porque era necessário que Ele desse. E só Ele tinha o poder de retomar a própria vida, como Ele vai dizer no texto. E Ele fez isso por espontânea vontade. E Ele desejou fazer isso, Ele quis fazer isso por mim e por você. Ele fez isso por cada um de nós. Hoje nós buscamos para que nós tenhamos vida. Fora de Cristo não existe nada que possa satisfazer o nosso coração, nada que mantenha o nosso coração feliz, nada que nos alegre mais ou dê para a gente mais significado. Fora de Cristo não existe vida. Fora de Jesus não existe vida. Nós precisamos hoje buscar a Deus, como a gente tem falado nesse retiro, porque nós precisamos de vida. Nós precisamos de vida. Esse retiro vai acabar. Infelizmente vai acabar. A vida vai continuar. As tentações vão voltar, as lutas vão retornar, a preguiça que a gente tinha vai voltar a tomar conta de novo. A nossa resposta, a voz do bom pastor, precisa ser dada diariamente. Precisa haver constância. Jesus deu a sua vida também para que nós conseguíssemos ser constantes na sua presença. Por isso Ele vai ensinar, permaneçam em mim, vocês precisam disso. Eu sou a videira verdadeira, fora de mim vocês não podem fazer nada, vocês não têm vida. Então, querido, assuma um compromisso com Jesus e honre a sua palavra até o fim da tua vida, até o teu último dia. Ainda que você passe por provações, por dificuldades, por tentações, ainda que eventualmente você venha a cair em pecado, se arrependa no mesmo instante, continue buscando a Jesus todos os dias da sua vida. Nós precisamos ser constantes. Eu me lembro quando eu trabalhava no centro do Rio, eu passava por alguns mendigos no meio da rua. Não sei se você já reparou na pele deles, como às vezes eles estão sujos, sabe? Às vezes parece que é uma sujeira já encardida, já. O nosso corpo, ele expele coisas assim mesmo. Eu não sei explicar os termos biológicos, enfim. Quem é médico ou trabalha nessa área de saúde sabe explicar melhor que eu, mas isso é óbvio, nosso corpo expele coisas, suor, impurezas, tanto que a gente toma banho todo dia, a gente precisa disso para a gente se limpar, para a gente tirar essas impurezas. Se a gente pudesse ver a nossa alma, seria algo mais ou menos assim. O pecado é como se ele tivesse essa propriedade, todo dia ele vai vir, todo dia a gente vai ter essa impureza, a gente tem que ficar limpando o tempo todo, a gente precisa de Jesus o tempo todo, a gente precisa dele o tempo inteiro, limpando o nosso coração, ajudando a gente. Vocês lembram quando eu cheguei em casa faminto? Naquela noite, e a Letícia já tinha pedido a pizza que eu queria muito. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse ali naquela noite, ele ia usar essa ilustração e ele diria, Felipe, sabe essa pizza que você estava morrendo de vontade de comer? Eu sou o único que pode saciar essa fome. Eu sou o único que pode trazer esse prazer que você sente quando come essa pizza de verdade. Você precisa de mim todos os dias. Mas eu diria para você que hoje eu já sei disso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui já sabem disso.
A questão não é a gente entender que Jesus é a vida de verdade, ou que Ele pode saciar qualquer necessidade que a gente tenha, ou que Ele é o maior prazer. A questão é por que a gente não faz isso já há muito tempo? Por que a gente tem perdido tempo? Por que a gente tem desperdiçado a nossa vida? Essa que é a questão. Sabe qual é a questão? Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente quer ser ovelha fora do aprisco. A gente é ovelha, a gente tem um coração regenerado, só que a gente quer andar fora do rebanho. Bate umas coisas meio doidas na gente, a gente esquece que é ovelha, a gente quer viver como se fosse lobo. A gente quer viver como se a gente fosse bode. A gente quer viver como se a gente fosse porco. A gente quer viver como se a gente fosse galinha. Mas a gente é ovelha. Não adianta. Você vai forçar a sua vida e não vai conseguir encontrar satisfação. A ovelha precisa do pastor, a ovelha não pode viver longe do rebanho, a ovelha não foi criada para ser nenhum outro animal, não foi criada para ser bode, nem galinha, nem porco, nem barata, nem qualquer outra coisa. A ovelha foi criada para ser ovelha. Nós só vamos encontrar vida, descanso, alegria, prazer verdadeiro, se nós sempre corremos para a presença do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, nosso Deus. Só na presença de Jesus a gente não vai ter falta de mais nada. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida plena. Ele não veio para nos roubar, matar ou destruir. Ele veio para trazer vida. Ainda que em alguns momentos você pense que Deus não se importa e que Ele veio para te roubar, matar e te destruir, Deus não veio para isso. Ele veio para trazer vida. Ele deu a própria vida para que nós entendêssemos que só nele nós vamos encontrar vida de fato. Todo mundo precisa de vida para viver. O que a gente mais precisa é de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por quem Você é para cada um de nós, por se revelar para cada um de nós. Obrigado por todo esse amor, Senhor, que se importa com a gente, que conhece cada um de nós aqui pelo nome, que ama a gente com um amor que a gente não encontra em lugar nenhum. A gente quer Te agradecer e Te louvar por tudo que Você tem feito, por tudo que Você tem falado nesses dias, Senhor. E agora eu quero pedir que Você ajude a gente a aplicar essa palavra no nosso coração, na nossa vida, nos nossos afazeres, nos nossos pensamentos, Senhor, em cada atitude que a gente tiver na nossa vida. Ajuda, Senhor, a gente entender que Você é o nosso bom pastor, que longe de Você a gente não tem vida, Senhor, longe de Você a gente não vai conseguir sobreviver. Traz a gente para perto, Senhor, e mantém a gente perto para sempre. Dá para a gente um coração assim, Senhor, que é constante, que Te ama, que Te quer, que Te busca todos os dias, porque a gente precisa disso, Senhor. É uma questão de vida para a gente. Ajuda a gente nessa caminhada. No nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso bom pastor, que deu a própria vida por cada um de nós. Amém. Amém.